Olá pessoal, professor Gabriel aqui novamente, dessa vez para a gente poder finalmente fazer os exercícios do momento ENAD, aqui de cálculo diferencial. Vamos ler então essa primeira pergunta. Leia os textos abaixo. A utilização de gráficos para expressar problemas nos engenheiros auxilia os engenheiros em diversas tarefas, como na interpretação de fenômenos da natureza, comportamentos financeiros ou qualquer elemento que possa ser indicado em 2 ou 3 dimensões. Na figura do texto 2, podemos visualizar o comportamento de um gráfico que apresenta o comportamento mensal de acessos em um sistema acadêmico. Tá, então, aqui são os dias do mês e como é que está o sistema acadêmico e o sistema administrativo. Sabe-se que no final de semana não existem aulas na instituição. Então, vamos primeiramente observar o gráfico, né? A gente pode ver aqui que temos o número de acessos no eixo vertical e no eixo horizontal os dias do mês. Vemos que há uma queda nos primeiros dias do mês. Aqui aparece que os primeiros dias do mês ocorre uma queda, do dia 3 e 4. Depois volta a subir no 5, 6, 7, 8, 9. E 5 dias após a primeira queda, cai de novo. Sempre com o sistema acadêmico funcionando com mais acessos do que o administrativo. É muito parecido com o que acontece na nossa universidade. Os alunos acessam muito mais o sistema acadêmico para conseguir resolver os exercícios do que o administrativo, onde você pode retirar documentos. Então, ok, visualizamos o gráfico e agora vamos analisar quais são as alternativas que esse enunciado traz para a gente conseguir definir quais são as respostas certas e quais são as respostas erradas. Vamos lá, então. Muito bem, temos aqui então as alternativas, vamos analisá-las. A primeira alternativa diz que o gráfico é linear, mantendo características bem distintas e acessos sequenciais de crescentes à medida que o mês vai passando. Ó, não me parece muito linear esse gráfico, acho que vocês concordam comigo. Então essa aqui com certeza está errada. Vou pegar até a caneta aqui, ó. Errada. A segunda, ela é igual durante a semana e ela é inversa nos finais de semana, quando comparado aos acessos. Durante a semana, eles mantêm o mesmo ritmo e no final de semana é invertido, ou seja, tem mais administrativo do que acadêmico? Não, pelo que parece, em todos os meses do ano, todos os dias do mês, os acessos do portal acadêmico sempre são superiores ao do administrativo, me parece também está errada. A terceira alternativa diz que os acessos são inversamente proporcionais aos acessos feitos pelos setores administrativos, principalmente no final de semana. Olha, não me parece que nos finais de semana ocorre algum tipo de inversão nos acessos, então a letra C também está errada. A letra D, ele é crescente após o final de semana, representando o gráfico de maiores picos após o período de descanso. Essa já é mais plausível, nós vemos que o gráfico tem picos, e esses picos normalmente se aparecem depois de uma queda, ou seja, uma interpretação possível seria essa, de que no final de semana o pessoal para de acessar, mas quando volta a acessar na segunda-feira, todo mundo já, opa, tem que fazer atividade, volta a fazer. É plausível. E a última diz que é completamente imprevisível, pois a variação não permite distinguir os dias de semana do final de semana. Olha, tá vendo esses grandes vales aqui, ó? Esses grandes vales, eles provavelmente são finais de semana, onde as pessoas acessam menos os portais acadêmicos e administrativos ao mesmo tempo. Ou seja, a única resposta possível aqui é essa aqui, que para mim é a letra D, mas que diz que os acessos são crescentes logo após os finais de semana, representando maiores picos logo após o período de descanso. Me parece ser mais plausível. Então, no meu caso, a letra D, você vê aí qual é a sua alternativa. Ok, pessoal, vamos então para a segunda pergunta do momento ENAD. Essa aqui que é um texto, vamos ver, tem uma lacuna a ser preenchida, provavelmente com uma das alternativas. O conceito de alguma coisa estuda a variação das funções, como uma dada função varia na medida em que temos uma pequena variação, vou deixar marcado, uma pequena variação em seu valor de x. Com isso podemos saber se a função cresce e qual é a taxa de crescimento dela. Um dos usos mais comuns é a identificação da velocidade instantânea. Quem frequentou nossas aulas presenciais vai lembrar que a gente sempre frisou bem que existia um certo elemento, uma certa
operação matemática que ajudava a gente a calcular taxa de crescimento, pequenas variações e velocidades instantâneas. E acertou quem pensou? Derivada, isso mesmo. A resposta correta é derivada. A derivada é aquilo que ajuda a gente a estudar pequenas variações no valor de x, taxas de crescimento e velocidades instantâneas. Então, muito bem, resposta aqui no meu caso, a letra E, vocês procurem qual é a letra de vocês. É o conceito de derivada. Olha só, pessoal, estamos aqui para o terceiro exercício do momento ENAD de vocês. A figura a seguir apresenta o gráfico da derivada de uma função real, ou seja, essa é o gráfico da derivada, não é o gráfico da função. Ok, mas por que isso é importante? A derivada vai mostrar para a gente o quê? Quando a derivada dá positiva, o gráfico está crescente. Quando a derivada dá negativa, o gráfico está decrescente. E quando a derivada é zero? Quando a derivada é zero, ele não é crescente nem decrescente, ele está parado. A inclinação dele é nula. Vamos ver então o gráfico da derivada. O gráfico da derivada diz que antes de atingir o eixo y, a derivada é aqui, ó, positiva. A derivada é positiva, ou seja, antes de atingir o eixo y, o gráfico está crescente. Nosso gráfico é crescente. Chega um determinado momento aqui, no gráfico da derivada, em que a derivada dá zero. O que a derivada zero significa? Que o gráfico está constante. Então, o gráfico passa a ficar constante por um período de tempo aqui, ó, por um pontinho. Depois, a derivada se torna negativa. Então, ó, aqui a gente está vendo que a derivada é negativa. Aqui, ó. Aqui, todo esse intervalo aqui é negativo. Quando a derivada é negativa, significa que a função está decaindo. Depois, ela se torna zero de novo. Quando a derivada se torna zero, significa que o gráfico está constante. Ou seja, o gráfico não cai nem desce. E por fim, o gráfico mostra que a nossa função volta a crescer, a derivada dá positiva. Então, por fim, ele cresce de novo. Onde? O importante é olhar para o eixo y. O eixo y está indicando para a gente aqui, ó, que essa mudança do positivo para o negativo acontece um pouco antes do eixo y existir. Então, estaria aqui. A gente está procurando uma função que faça esse desenho aqui, então. E é isso que a gente vai procurar aqui embaixo. Vamos lá, então. Se eu olhar as alternativas, procurando uma função que faça esse desenho antes de chegar no eixo y, a única alternativa aqui que mostra esse desenho aqui pra gente, crescer, decair e depois crescer de novo, é exatamente essa daqui, ó. Ela cresce, ó. Vamos lá, onde é que ela tá crescendo primeiro, ó? Cresceu, se tornou um pouco, vamos marcar aqui, ó. Cresceu, que é função crescente, chegou um determinado período em que ela tá nula, ela não cresce nem diminui. Isso tudo antes do eixo y. Começa a decair, se torna nula de novo, não desce nem cresce aqui embaixo, e no final sobe de novo. Isso tendo como referência o nosso eixo y aqui. Então, este gráfico aqui, o gráfico desta função aqui, é o gráfico da nossa função que origina aquela derivada lá em cima. Então, ó, a gente estava procurando essa derivada aqui, esse formato, antes do eixo y, e a única que tem este formato antes do eixo y é a minha letra D. Então, procure aí qual é a alternativa de vocês e podem marcar aqui, ó, a única que cresce, desce e volta a crescer, isso antes do eixo y. E pessoal, estamos aqui para a última questão do momento ENAD de vocês. Vamos ver o que está escrito. Uma das técnicas essenciais de cálculo para compreender o comportamento do gráfico de uma função é analisar também o funcionamento da sua primeira derivada. Dessa forma, a análise da função f de x e da sua primeira derivada, f' de x, permite compreender as características de seus respectivos gráficos. Observe a função definida abaixo. Então, eu vou escrever aqui a função f de x, está sendo definida por menos 2x ao quadrado, mais 4x menos 11. O que ele quer? Dentre as alternativas, podemos afirmar que o gráfico de f' de x é... Então, a gente precisa primeiro fazer essa derivada aqui, né? Se eu fosse querer fazer essa derivada, vocês sabem que a gente só precisa aqui usar a regra do tombo. Então, vamos usar a regra do tombo aqui. A gente tem 2, que vai tombar para multiplicar aqui, e aqui tem o número 1, que também vai tombar para multiplicar.
Se eu fizer essas multiplicações, vai ter assim, 2 vezes menos 2x elevado a 2 menos 1, certo? Mais uma vez 4x elevado 4x elevado. Ih, peraí, deu ruim. 4x elevado a 1 menos 1. Pronto, ok. Isso aqui, menos 11. Menos 11 é um número. A derivada de toda constante, a gente sabe que vai dar 0. Então, esse aqui eu posso cortar já. Se eu fizer as continhas aqui, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir que a f' de x é igual 2 vezes menos 2 é menos 4x elevado à primeira, mais 1 vezes 4, 4x elevado a quanto? Elevado a 0. 1 menos 1 é 0, só que todo número elevado a 0 é 1. Então eu posso escrever que a f' de x vai ser nada mais nada menos do que menos 4x mais 4 vezes 1, que é a mesma coisa que a gente dizer que a f' de x é menos 4x mais 4. Perfeito? Então achamos a derivada. Então, a derivada da nossa função f de x deu menos 4x mais 4. Esta função é uma função de que grau? É uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau é uma reta. Então, nós estamos procurando o gráfico de uma reta, e mais especialmente, uma reta crescente ou decrescente. Retas crescentes ou decrescentes. No caso, nós estamos lidando com expoente negativo, certo? Temos menos 4. Então, nossa reta é decrescente. Vamos procurar, então, a reta decrescente dentre as alternativas dadas. Olha só, temos aqui a alternativa A. Isso daqui não me parece uma reta decrescente. Isso daqui também não é uma reta decrescente. Esta pode ser. Isso é uma reta crescente. E aqui embaixo, esse também não é uma reta crescente. Ou seja, a única alternativa que pode ser a representação do gráfico da derivada da nossa função x é justamente essa minha letra B, onde tem uma reta decrescente. Por quê? Porque a derivada da nossa função f de x deu uma equação do primeiro grau, onde o coeficiente é negativo, fazendo com que a reta representada pelo gráfico dessa equação do primeiro grau fosse uma reta decrescente. Perfeito? Então assim a gente termina o nosso momento ENAD. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.